O batismo no Espírito Santo, John G. Lake. O derramamento do Espírito Santo é o maior acontecimento de toda a história do cristianismo. Maior do que a crucificação, de maior significado do que a ressurreição, maior do que a ascensão e maior do que a glorificação. Foi o alvo e a finalidade da crucificação, da ressurreição e da glorificação. Se Jesus Cristo tivesse sido crucificado, sem depois ressurgir, sua morte na cruz não teria tido eficácia alguma quanto à revelação da humanidade. Ou se tivesse ressurgido no túmulo, sem porém ter chegado até o trono de Deus para receber do Pai o dom do Espírito Santo para dar aos homens. Teria sido anulado o propósito em prol do qual ele morreu e ressuscitou. Não houve fracasso algum. Jesus foi até ao último ponto. Chegou até ao próprio trono e coração de Deus, obteve da fonte celestial o onipotente Espírito Santo e derramou-o sobre o mundo em batismo divino. É por isso que estamos aqui. Subtítulo: O aniversário do cristianismo. O dia de Pentecoste foi o dia natalício do cristianismo. O cristianismo nunca existiu até que o Espírito Santo desceu do céu. O ministério de Jesus neste mundo visava preparar o mundo para receber o seu ministério último e final. O ministério de Jesus durante a sua vida na terra foi realizado num local restrito, limitado pela sua natureza humana. Foi localizado também pelo fato de que sua mensagem foi pregada apenas a Israel. Quando, porém, o Espírito Santo desceu, o ministério universal de Jesus foi trazido diretamente às almas humanas da parte do coração de Deus. O contato celestial com o Deus eterno em todo o seu poder fez com que as almas humanas se inflamassem de paixão por Deus, exaltou as suas naturezas em direção a Deus e concedeu uma semelhança a Deus àquelas pessoas que receberam a bênção. Subtítulo: Terreno Santo. Acho que não há assunto na palavra de Deus que exija ser tratado com tão santa reverência quanto o batismo no Espírito Santo. Meus amados, meu coração fica sangrando cada vez que ouço cristãos debaterem com leviandade o assunto do batismo do Espírito Santo. Quando Moisés entrou na presença de Deus revelada na sarça ardente, Deus disse: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Esta atitude é muito mais exigível da nossa parte quando chegamos individualmente na presença de Deus, buscando o batismo no Espírito Santo. Lembre-se, para obter este dom, Jesus viveu neste mundo, derramou o seu sangue na cruz, entrou nas trevas da morte, do inferno e do sepulcro, lutou com aquele maldito poder e estrangulou-o e saiu de lá vitorioso. E finalmente subiu ao céu para obter o dom para você e para mim. Se há qualquer coisa abaixo dos céus que deve exigir a nossa reverência, mais do que todas as demais coisas neste mundo, certamente é o assunto do batismo no Espírito Santo. Imagine por momentos que Jesus está na cruz e que você tem o privilégio agora de olhar no seu rosto durante tal acontecimento. Qual seria o sentimento da sua alma? Imagine-se seguindo hoje no meio daquele grupo que, chorando, levou o corpo de Jesus para a sepultura. Quais seriam os seus sentimentos? Ou imagine que você pudesse ser um daqueles que se encontraram com Jesus no jardim, na glória da sua ressurreição. Ou imagine que você recebesse, pela graça de Deus, licença para contemplar a maior das cenas perante o trono de Deus, quando os céus levantaram seus portais para o Senhor da glória entrar. Meus amados, se cada um de nós tivéssemos tais experiências, poderia entender melhor o batismo no Espírito Santo. Creio que a coisa mais essencial numa verdadeira igreja do Espírito Santo e numa verdadeira obra do Espírito Santo é começar a cercar o batismo no Espírito Santo, com a reverência devida e uma experiência tão sagrada que custou um preço tão terrivelmente caro. Li recentemente a história notável de Sadhu Sudhan Singh, um santo homem de Deus
que vivia na Índia, que renunciou totalmente ao mundo, nunca se casou, nunca teve qualquer participação dos negócios deste mundo, separou-se exclusivamente para a vida religiosa e praticava a meditação em Deus e a vida espiritual. Quando Sudhan Singh achou o Senhor Jesus, teve a ideia de se tornar um sadhu cristão. Os sadhus vão andando de lugar em lugar, sem moradia. Não usam sapatos, dormem no chão e suas vidas estão totalmente entregues nas mãos de Deus. Uma das declarações da senhorita Parker, que escreveu num livro acerca de Sudhan Singh, pode ser resumida assim: quando você se aproxima da presença dele, uma reverência lhe sobrevém à alma. Você fica com a impressão de estar na presença do próprio Nazareno. Vamos, portanto, nos aproximar deste Santo dos Santos com reverência semelhante a esta. Vamos demonstrar santo respeito na presença do glorificado. O batismo no Espírito Santo vem exclusivamente da parte do Senhor Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É necessário que o próprio Jesus Cristo glorificado imponha suas mãos em mim e em você para adotar a todos nós com a sua própria natureza e transbordar da parte de Deus, a substância da sua alma, a qualidade da sua mente, a essência do próprio Deus. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, verso 16. Um templo de Deus, uma casa de Deus em que Deus habita. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? 1 Coríntios 6, verso 19. Subtítulo: Uma habitação de Deus. Às vezes tenho procurado ficar com bastante certeza na minha alma quanto ao fato de Deus estar em mim. Tenho me esforçado por sentir entrar em mim a influência e o poder daquele puro, doce e vivo Espírito do eterno Deus. Tenho procurado me dar conta da sua presença no meu espírito, na minha alma, nas minhas mãos, nos meus pés e na minha pessoa e no meu ser, a habitação de Deus, a fim de sentir como Deus está equipando a minha alma para ministrar ao mundo, equipando-a a fim de que ela possa viver para sempre em harmonia com a mente de Deus. Todas as qualidades divinas do coração do crente se devem ao fato de Deus nele habitar por meio do Espírito. O batismo no Espírito Santo foi a chegada de Deus na personalidade humana, a fim de fazer com que o homem possa ser movido por Deus através desta força. Deus nele habita e fala com ele mediante o impulso da sua alma. Deus tem nele a sua habitação. Você pode ter Deus consigo. A maravilha do batismo do Espírito é essa. Não se trata de uma obra da graça, trata-se de Deus assumir o controle da sua vida. Sem dúvida, você pode ter tido um coração tão pecaminoso como o pior coração humano que já houve. Cristo, porém, chega à sua alma. Aquele espírito de trevas que exercia domínio sobre você tem que ir embora, enquanto este novo espírito entra na sua alma. O Espírito de Cristo se chega a você, afastando para longe aquele antigo espírito de trevas que antes estava na sua alma. Subtítulo: Uma transformação. O pecado se manifesta de 3 maneiras: nos pensamentos, nos atos e na natureza. A salvação é uma transformação completa. Deus toma posse do homem, muda os seus pensamentos, como consequência são mudados os seus atos e sua natureza é renovada. O cristão não é um homem reformado, é um homem renovado, refeito pelo Espírito de Deus, o homem em quem Deus habita. E este é o propósito e o poder do batismo no Espírito Santo. Quando Deus batiza você no Espírito Santo, Ele dá o maior presente que existe no céu ou na terra. Ele oferece a sua alma a si mesmo. Pelo Espírito Santo, Ele liga você a Ele para sempre. Subtítulo: A exigência. A exigência é um coração entregue, uma mente entregue, uma vida totalmente entregue a Deus. O propósito de Deus mediante Jesus Cristo é que quando alguém se transforma em filho de Deus e recebe o batismo no Espírito Santo,
tal pessoa deve evidenciar em sua vida a pessoa de Jesus e já não o seu próprio eu. O que você espera de um homem batizado no Espírito Santo? Você vai querer ver uma demonstração da personalidade de Deus. Deus operando nele, Deus falando nele e Deus atuando através dele, usando as suas mãos, os seus pés, uma mente em harmonia com Deus, uma alma em contato com ele, um espírito unido a Jesus Cristo. Não é minha intenção desanimar ninguém, nem quero lançar dúvidas quanto à realidade do batismo no Espírito Santo, que alguém tenha recebido. Eu creio que Deus já batizou muitas pessoas no Espírito Santo, mas, meus amados, ainda não entendemos a grandeza do propósito de Deus. Não digo que ainda não recebemos o Espírito. Digo apenas que as nossas vidas não têm sido suficientemente consagradas a Deus. Devemos continuar a caminhar para a frente e para o alto, até ao trono de glória, até ao coração de Deus, até chegar à alma do glorificado. Subtítulo: O Espírito Santo não é um dom de poder, é o próprio Deus que é concedido. O ensinamento generalizado dos nossos dias que meu coração está procurando corrigir é que Deus vem dar ao indivíduo um dom de poder e que o indivíduo deve então sair manifestando alguma característica de poder. Não, Deus vem conceder sua própria presença como dádiva, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus foi para o céu a fim de abrir os tesouros do coração do eterno Deus para beneficiar você, a fim de que os rios da vida e da natureza divina fluíssem de dentro da alma do eterno Deus, para inundar você da planta dos pés até a coroa da cabeça. Ele foi para lá a fim de deixar você ter nas suas mãos, nos seus pés e no seu cérebro a porção do Deus eterno que você possa receber. Noutras palavras, foi a fim de permitir que cada célula do seu ser, desde a planta dos pés até o último cabelo da cabeça, fosse residência ao Espírito de Deus vivo. No sentido mais verdadeiro, o homem é moradia de Deus, a casa de Deus, o tabernáculo do Altíssimo. Os debates que giram em torno do batismo no Espírito Santo levantam controvérsias acerca de questões tão insignificantes. Por exemplo, a pessoa precisa falar em línguas estranhas ou não? Não pense que eu estou menosprezando o valor das línguas estranhas, de modo nenhum. Mas, meus amados, vou explicar o que meu coração deseja. Em Jerusalém, não somente falavam em línguas estranhas, como também falavam em idiomas das nações. Já que Pedro e Paulo assim faziam, deve ser possível a cada um de nós falar não somente em línguas estranhas, conforme usualmente entendemos esta expressão, mas também em outros idiomas com a ajuda de Deus que em nós habita. E se a experiência em línguas estranhas não nos satisfaz, então, com a bênção de Deus, vamos avançar para os idiomas estrangeiros, como Deus sempre quis que fizéssemos. A língua desconhecida do Espírito Santo tinha o propósito de dar-lhe ensinamentos da parte de Deus, e também de edificar a fé da sua alma, de levar você a participar da grande obra de Deus, visando a salvação do mundo. E é por esta razão, meus amados, que quero trazer este assunto para a consideração da sua alma. Em matéria de batismo no Espírito Santo, estamos num estado de mera infância quanto ao entendimento, da mera infância quanto ao controle divino do nosso ser, da mera infância quanto à capacidade de assimilar nosso ambiente espiritual, que inclui o pleno significado do falar em outras línguas. O cristianismo fraco sempre quer limitar-se às coisas imperfeitas, a fim de ajustar-se à mentalidade popular. O verdadeiro cristianismo, no entanto, busca ser aperfeiçoado em Deus, tanto no caráter como nos dons. Subtítulo: A minha experiência. Meus amados, desejo contar um pouco da minha própria experiência no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Quando tinha 16 anos de idade, ajoelhei-me debaixo de uma árvore com arrependimento e oração,
e Deus veio para a minha alma. Foi salvo dos meus pecados e daquele dia em diante fiquei conhecendo Jesus Cristo como meu Salvador vivo. Nunca senti um único momento de dúvida quanto à realidade da chegada dele na minha vida como um Salvador, porque ele me salvou dos meus pecados. Meus amigos diziam: "Você está batizado no Espírito Santo." Algum tempo depois, quando ainda não tinha atingido 20 anos de idade, conheci um sitiante cristão, Melville Pratt, que se sentou sobre a alça do seu arado e me ensinou o assunto da santificação. E Deus me concedeu aquela experiência. Meus amigos diziam: "Agora com certeza você está batizado no Espírito Santo." Mais tarde na minha vida recebi a orientação pastoral de George Westerson na Aliança Cristã e Missionária, que me ensinou com mais clareza a fazer distinção entre o assunto do batismo no Espírito Santo e a santificação, e entrei numa vida espiritual mais rica, como uma experiência mais profunda. Uma grande unção do Espírito Santo veio pairar na minha vida. Depois descortinou-se diante de mim o ministério da cura divina, e durante 10 anos fui ministrando com o poder de Deus. Centenas e centenas de pessoas foram curadas por meio do poder de Deus durante aqueles 10 anos. Eu podia sentir conscientemente o fluir do Espírito Santo através da minha vida e das minhas mãos. Mesmo assim, no fim daquele período de 10 anos, acho que senti mais fome de Deus do que qualquer outro homem que já viveu. A fome era tanta que quando saía dos meus escritórios em Chicago e andava pela rua, minha alma transbordava e eu clamava: "Ó Deus!" Às vezes, pessoas paravam para olhar para mim, estranhando. Pedi da parte de Deus uma medida maior dele, mesmo do que a que eu até então conhecia. Ficou sendo o grande desejo e a paixão da minha alma. Meus amigos, porém, dizia: "Senhor Lake, o Senhor tem o batismo no Espírito Santo." Sim, estava muito bom dentro das suas limitações, mas não estava sendo suficiente para responder o clamor do meu coração. Desenvolvia-se em mim um mais vasto entendimento da natureza de Deus e da necessidade da minha própria alma. Minha alma estava pedindo urgentemente mais acesso a Deus, mais do seu amor, presença e poder. Subtítulo: O meu batismo no Espírito Santo. Foi nessa situação que certo dia um senhor de idade entrou no meu escritório de modo despreocupado e durante meia hora mostrou à minha alma mais conhecimento de Deus do que tudo que eu já obtivera anteriormente. Quando ele se foi, eu disse comigo mesmo: "Deus, abençoe esse senhor de cabelos grisalhos. Ele tem mais conhecimento de Deus do que qualquer homem que já conheci. Pela graça de Deus, se aquilo é o resultado do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, eu vou querer ter este batismo." Então Deus revelou algo ao meu coração, uma maravilha da parte dele. Durante 9 meses me dediquei a jejuns, orações e à expectativa da bênção divina. Certo dia, então, a glória de Deus veio para a minha vida numa nova manifestação, entrando de modo novo. Quando o fenômeno ocorreu, deixando na minha alma a gloriosa sensação daquela experiência, descobri que minha vida começou a manifestar os vários dons do Espírito. Falei em línguas, pelo poder do Espírito, e Deus se fez transbordar através de mim de modo mais poderoso e diferente. As curas eram mais poderosas. Ó, Deus habitava em mim. Deus se manifestava em mim. Deus falava através de mim. Meu espírito era como que deificado. Recebi nova compreensão da vontade de Deus, novo discernimento espiritual e uma nova revelação de Deus no meu íntimo. Subtítulo: O discernimento das enfermidades. Em seguida, manifestou-se uma nova maravilha. Minha natureza tornou-se tão sensibilizada que eu podia colocar as mãos em qualquer homem ou mulher e perceber qual órgão estava enfermo e até que ponto, e tudo mais acerca do assunto. Submeti essa sensibilidade à prova.
Visitei os hospitais, onde havia casos para os quais os médicos não conseguiam fazer diagnósticos precisos, e fui tocando nos pacientes, chegando assim a saber de imediato qual era a parte afetada pela doença, a extensão, a condição e a localização. Mas certo dia essa capacidade desapareceu. É como quando uma criança brinca com um novo brinquedo, fica alegre e que às vezes nem se lembra de comer. Lembra-se quando foi batizado no Espírito Santo, falando em línguas pela primeira vez, como você esfervescia e balseava, pois tudo era tão maravilhoso, tão surpreendente? Todos nós queríamos apenas continuar como nenéns, efervescendo e balbuciando. Depois ficamos preocupados pensando que algo estava errado. Parece que foi desaparecendo a fervescência. Ainda bem que foi assim. Meus amados, Deus está deixando que os crentes desçam até a rocha firme, até a posição em que suas mentes não se preocupam com mais a manifestação da parte de Deus. Deus está querendo que a mente de cada um de vós se ocupe mais e mais com Ele próprio. Deus entrou na sua vida e quer atrair cada um para entrar mais e mais perto dele. Você falará em línguas ao receber o batismo no Espírito Santo? Falará sim, se recebeu aquele tipo de batismo, mas fará muitas outras coisas também. Bendito seja Deus. Você falará com a alma de Jesus Cristo. Você sentirá com o coração do Filho de Deus. Seu coração pulsará com o desejo celestial de ser uma bênção para o mundo, porque o próprio amor de Jesus Cristo está pulsando na sua alma. Eu não posso acreditar que você terá no seu coração o mínimo desejo de dizer ao outro Filho de Deus: você não pertence ao meu grupo, eu estou batizado no Espírito Santo. Tal atitude está tão longe do Espírito do Filho de Deus como a noite é diferente do dia. Amados, se vocês foram batizados no Espírito Santo, haverá na sua alma uma ternura tão profunda que nenhum de vocês pensariam em esmagar a inspiração de outro coração por qualquer sugestão sua. Pelo contrário, sua alma pulsará e baterá e palpitará com amor. E você desejará ficar por baixo daquele outro coração para erguê-lo na direção de Deus e fazê-lo avançar na senda da glória, tanto quanto sua fé consiga levá-lo. Quero falar com a maior franqueza e dizer que as línguas têm sido a causa do êxito do meu ministério. É aquela comunicação muito especial com Deus durante a qual Ele revela à minha alma as verdades que falo diante de vocês, dia após dia do meu ministério. No meu caso, o tempo da comunicação ocorre mais comumente durante a noite. Muitas vezes me levanto da cama, tomo meu lápis e caderno e anoto as belas coisas de Deus, as maravilhosas coisas de Deus que Ele transmite ao meu espírito e revela ao meu coração. Subtítulo: A língua do Espírito. O espírito do homem tem uma voz. Você entende isso? O espírito do homem tem uma voz. A atuação de Deus no espírito do homem faz com que este espírito fale com sua voz. Para você entender o que seu espírito falou com Deus, a mensagem tem que ser repetida numa linguagem que o seu cérebro conheça. Por quê? Porque existe uma língua que o espírito do homem conhece. Não é inglês, nem alemão, nem português, nem qualquer outra língua deste mundo. É a língua do espírito humano. E quão grande foi a alegria quando aquele seu espírito aprisionado e lutando para interromper-se em atividade achou a sua voz e começou a falar em línguas. Muitas vezes tenho falado com outras pessoas no espírito, por meio do espírito, por meio das línguas, e entendi tudo quanto me foi dito, mas não por intermédio do meu ouvido humano. Não, era o som das palavras deles que eu entendia. Era algo indefinível que me dava tal entendimento. Um espírito fala a outro, assim como uma boca fala a outra, assim como um homem fala com outro, seu espírito fala a Deus. Deus é espírito. Ele responde: bendito seja Deus. Subtítulo: A revelação interna se faz inteligível mediante a interpretação. Se, porém, você quiser fazer com que aquela revelação que você recebeu da parte de Deus no seu íntimo seja inteligível,
A outras pessoas, ela precisará ser interpretada para a língua que ela conhece. E por essa razão que o apóstolo Paulo disse, pelo que o que fala em outra língua, orem para que possa interpretar, para que a igreja receba edificação. Disse mais: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Você recebe sua revelação da parte de Deus em línguas, mas depois você a transmite no idioma que o povo entende. Meus amados, tenha certeza quanto ao assunto. É um meio e método divino de haver comunicação entre o Espírito de Deus e o seu Espírito. Enquanto você viver, enquanto você falar acerca de línguas, fale com reverência, porque é da parte de Deus. E quando falar acerca da cura divina, fala com reverência, porque é da parte de Deus. E quando falar acerca da profecia, lembre-se de que é da parte de Deus. As línguas são sinais não para aqueles que creem, mas para aqueles que não creem. No entanto, a profecia o fala publicamente em favor de Deus e para todos. Paulo, portanto, não quer que alguém vá silenciar um homem que está falando em línguas. Quer que ele seja deixado em paz a sós com Deus. Deixe-o expandir-se nas línguas que Deus lhes deu. Deixe-o viajar para longe, para dentro do amor e do poder de Deus, para então voltar com a mensagem para a sua alma. Ele não pode, no entanto, monopolizar o tempo de centenas de pessoas na igreja com uma comunicação particular entre sua alma e Deus. Ao completar-se a entrevista com Deus, ele terá que anunciar este conhecimento através da interpretação ou da profecia. Muitas controvérsias têm surgido com respeito aos vários dons do Espírito Santo na medida em que ele tem reaparecido. Há 25 ou 30 anos, quando iniciamos o Ministério da Cura, tínhamos que resistir muito à tendência de nossos irmãos em Cristo para nos abater a fazer desanimar, porque eles pensavam que éramos loucos por acreditarmos que o Senhor Jesus Cristo ainda tinha poder para curar. No estado de Michigan, e eu tive que ir à justiça para defender alguns dos meus amigos contra a sentença de serem condenados ao hospício por causa de crerem que Deus pode curar sem pílulas e outros recursos científicos. Acontecia assim, pois tais pessoas não entendiam a natureza eterna e invisível de Deus. Não tinham a mínima ideia de que Deus podia se fazer presente através da alma e das mãos de um servo seu, para então transbordar no corpo de um doente e dominá-lo ao ponto de curá-lo totalmente. O povo ainda precisa aprender esta verdade. É uma ciência muito mais avançada do que assim chamadas ciências naturais ou físicas. Subtítulo: O Reavivamento Vindouro. O maravilhoso impacto da parte de Deus veio sobre os eu, com uma poderosa onda entre 1900 e 1906, quando centenas de milhares de pessoas foram batizadas no Espírito Santo e falaram em outras línguas. Mas escute, John Alexander Downey, montado na cristã daquela maravilhosa manifestação de poder de cura divino, queria edificar uma denominação e carimbá-la com um atributo de cura somente, e sua igreja praticamente fez assim, e morreu. Outras igrejas adotaram a placa de santidade somente e morreram. Outras advogavam uma unção do Espírito Santo chamada batismo, e o poder delas morreu logo também. Mais tarde queríamos edificar uma grande estrutura, destacando-a somente com línguas estranhas, e depois de um tempo as línguas apareciam secas. De algum modo, a glória e o calor já não existiam nelas. Soava mais como um chocalho do que como aquilo que deveria ser. Que é que estava de errado? A experiência fora real, e com ela nada havia de errado. Deus não se tinha afastado daquela vida espiritual, só que ele estava escondido na nossa vista. Estávamos ocupados apenas com um fenômeno da parte de Deus e não com o próprio Deus. É necessário avançarmos. Posso ver enquanto o meu espírito discerne o futuro e se estende para tocar no coração da humanidade e no desejo de Deus para os homens.
que está para vir do céu uma nova manifestação do Espírito Santo em poder, e que aquela nova manifestação seja uma doçura, em amor, em ternura, no poder do Espírito, além de qualquer coisa que o seu coração ou o meu já presenciou. Os próprios raios de Deus passaram pelas almas humanas. Os filhos de Deus se encontraram com os filhos das trevas e prevaleceram. Jesus Cristo destruirá o anticristo. Subtítulo: Um dilúvio do Espírito na África. Em 1908, preguei em Pretória, África do Sul, quando certa noite Deus visitou minha vida com tanto poder, que tais rios de glória e poder, que o poder passava conscientemente pelas minhas mãos como correntes de eletricidade. Podia apontar alguém com meu dedo e aquela corrente o feria. Quando um homem interrompeu a reunião, apontei o dedo e disse: "Sente-se." Ele caiu como se tivesse sido ferido e ficou lá deitado durante 3 horas. Quando voltou a si, perguntaram-lhe o que acontecera e ele disse: "Algo me feriu passando diretamente por mim. Pensei que fosse uma bala." Às 2 da madrugada, ministrei a 65 pessoas que estavam presentes, e as correntes de Deus que estavam se derramando através das minhas mãos eram tão poderosas que as pessoas caíam como se algo tivesse batido nelas. Fiquei preocupado quando caíram com tanta violência, e o Espírito me disse: "Não é necessário impor nelas as suas mãos. Deixe suas mãos ficarem a alguma distância delas." E assim, quando deixei minhas mãos ficarem a uma distância de uns 30 centímetros da cabeça delas, as pessoas caíam devagar. Quase todas foram curadas. Esta foi a manifestação externa. Foi aquilo que o povo presente pôde ver. Mas, meus amados, algo aconteceu no meu coração que fez com que a minha alma se assemelhasse à alma de Jesus Cristo. Havia uma ternura, uma recém-nascida ternura que provinha de Deus e que era tão maravilhosa que o meu coração se compungia diante das pessoas que estavam no pecado e eu chorava por elas. Abraçava os pecadores com amor e Jesus Cristo passava de mim para eles, libertando-os. Durante aquele período, homens avançavam entre as fileiras das cadeiras, e quando chegava a 3 metros de onde eu estava, viam como caíram prostrados. Um pregador que tinha caído em pecado caiu prostrado quando olhou para mim e recebeu a salvação e foi batizado no Espírito Santo. E depois comoveu a nação com a sua mensagem de amor. Durante 18 meses, Deus levantou 100 igrejas naquele país. Todas elas nasceram no meu tabernáculo em Joanesburgo. As multidões de pessoas que formavam aquelas igrejas foram curadas ou batizadas no Espírito Santo diante dos meus olhos enquanto pregava ou orava. Continuei no ministério da cura, até ver centenas de milhares de pessoas curadas. Durante todo aquele tempo, meu coração clamava continuamente: "Ó Deus, quero conhecer-te melhor. Tenho desejo por ti, meu coração deseja a tua presença." Minha alma clamava por mais consciência da presença de Deus. Ansiava por sentir a vida e o amor do próprio Cristo. Não vou me esquecer de Spokane, em Washington, porque durante os primeiros 6 meses que estive ali, Deus atendeu aos anseios do meu coração. Deus entrou na minha vida e a minha mente se abriu e o meu espírito entendeu de novo. Recebi a capacidade de falar acerca de Deus e pregar sobre Ele do fundo do meu coração como nunca antes fizera. Deus atingiu novas profundezas no meu espírito e me revelou novas possibilidades em Deus. Assim, meus amados, orem até chegarem ao alvo. Orem até atingirem o alvo no assunto da sua igreja. Orem assim em prol da sua obra cristã. Deus virá, sim. Ele virá com poder maior do que aquilo que você tem visto até agora. Deus virá com as ondas de amor e doçura celestial. E bendito seja Deus, vocês satisfarão o coração com Ele. Como se pode obter mais a presença de Deus? Eu abandonaria a minha alma nas mãos dele. Eu o atiraria para longe todo o egoísmo do mundo. Quando alguém entra na comunhão com Cristo, entra na vida de forma renovada.
A maior manifestação da vida batizada no Espírito Santo foi dada ao mundo, não foi a pregação dos apóstolos, não foi nas maravilhosas manifestações milagrosas operadas através das mãos dele. O que mais comprovou o poder do Espírito Santo foi a total ausência do egoísmo manifestado na igreja. Pense nisso. Havia 3.000 cristãos em Jerusalém a partir do dia de Pentecoste, todos batizados no Espírito Santo, e amavam os filhos dos seus vizinhos tanto quanto amavam seus próprios filhos. Estavam tão preocupados em pensar que talvez seus irmãos não tivessem o suficiente para comer, que vendia suas propriedades, trazia o dinheiro, depositava-no aos pés dos apóstolos e dizia: distribua essas ofertas, levem o calor, o fogo e a maravilha desta salvação divina a todas as partes do mundo. Isso demonstrou o que Deus operara no coração deles. Gostaria que essa nossa igreja pudesse chegar à situação de ser batizado até este ponto de abnegação. Tal situação seria uma manifestação mais poderosa do que a cura, mais poderosa do que a conversão, maior do que o batismo no Espírito Santo, maior do que as línguas. Seria uma manifestação daquele amor descrito em 1 Coríntios 13, acerca do qual tantas pessoas pregam sem, porém, possuí-lo. Quando alguém vende tudo quando tem e o distribui por amor ao reino de Deus, falará mais alto acerca do amor cristão do que os evangelistas que falam muito alto acerca do amor, do sentido de se oporem às línguas e aos demais dons do Espírito. Aquilo foi o efeito do mesmo Espírito Santo que veio sobre os apóstolos e os levou a falar em outras línguas. Nada mais de procurarem vantagem para si, nada de lutarem em prol do maior salário possível, nada de politicagem para eles e os seus amigos ocuparem as posições de maior influência. Já havia desaparecido as antigas características, estavam verdadeiramente salvos. Seus corações ficaram como um coração de Jesus. Suas almas eram como a alma de Deus. Amavam como Deus ama. Amavam o mundo. Amavam os pecadores ao ponto de dedicarem todas as suas posses em prol da salvação deles. Você quer o Espírito Santo? Você pode obtê-lo. Ele virá e encherá a sua alma. O Espírito Santo tomará posse da sua vida. Ele revelará as maravilhas do céu, a glória de Deus, a riqueza e a pureza da sua santidade, e fará com que você seja amável e semelhante a Deus para toda a eternidade.